Nós vamos conversar um pouco na palavra hoje. E eu quero trazer uma mensagem do coração do Pai, algo que Deus tem falado muito ao nosso coração, sobre provisões, vivendo provisões extraordinárias. Esse é o tema, vivendo provisões extraordinárias. Repita comigo, vivendo provisões extraordinárias. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou no quarto ano do pastoreio da primeira IP de Campo Grande. Nós recomeçamos uma caminhada pós-pandemia, enfim, a troca do pastor, o pastor anterior é um grande amigo nosso, o pastor Cláudio, que está como nosso missionário agora em Portugal, implantando igreja, né? Mas assim, é um privilégio muito grande a gente ver as provisões extraordinárias de Deus nesse recomeço. É um desafio para mim, é um desafio para minha família. A Grazi, minha esposa, ela também é pastora, ela foi ordenada esse ano, né, pelo presbitério, e estamos juntos nessa caminhada, avançando e vivendo essas provisões extraordinárias. Então esse texto que nós vamos ler, e essa palavra tem a ver com cada passo que nós damos, cada decisões que nós tomamos na vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no nosso ministério. Nós precisamos viver provisões extraordinárias. Eu tenho certeza que esta igreja está vivendo provisões extraordinárias em Deus, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, verso 3º ao 13º. João 6. Vamos lá. Eu vou ler, a versão que eu vou estar usando é Nova Almeida Atualizada. João 6:3 diz assim: Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois de que todos tinham comido. João 6, de 3 a 13. Aqui, amados, a gente vê um episódio extraordinário de Jesus na vida dos discípulos e também na multidão. A gente encontra aqui um milagre extraordinário, num momento mais complicado, num momento diante de um cenário improvável. Deus, né, Jesus Cristo, Ele faz um milagre transformando, né, aqueles 5 pães e 2 peixinhos em muita comida, em provisão para todos. Isso é uma provisão extraordinária. Isso é a provisão de Deus. Agora, você já viveu algum momento em que você abriu a geladeira e não tinha nada? Eu penso que os irmãos mais antigos têm muita história para contar sobre isso, sobre momentos em que você não sabia qual seria a próxima refeição, momentos onde você não sabia de onde tirar o dinheiro para pagar a energia, o aluguel, o combustível, uma situação de onde nós poderíamos tirar a provisão. E eu tenho certeza que muitos irmãos
podem contar testemunhos extraordinários quando Deus traz a provisão de maneira inexplicável. Uma vez nós estávamos viajando, eu e a minha esposa, nós fomos para a Dunamis Farm, passamos 21 dias numa escola de ministério. Tem os nossos jovens aí que vão ou foram. Eu e a Grazi, nós fomos para essa fazenda e ficamos lá 21 dias. A igreja, na época, a IPI de Cascavel, nos ajudou muito financeiramente para poder pagar essa escola. Mas também nós tínhamos nossos gastos e tudo mais. Nós tínhamos que levar o nosso filho para Rolândia, para ele ficar em Rolândia 21 dias. E de repente nós nos vimos numa situação. Nós participamos 21 dias naquela fazenda, fomos para Rolândia, e a minha esposa disse: e agora? E agora? Eu tenho que pagar o Unimed amanhã e eu não tenho dinheiro. Quanto que é? R$800. Então era domingo, nós iríamos para o culto lá da IPI de Rolândia, participar naquele fim de semana. E então a minha esposa entrou no chuveiro e falou: Deus, de onde eu vou tirar R$800 naquele momento para pagar? Era 800 e uns quebrados, por exemplo, R$812. Da onde vou tirar R$812 para pagar? Naquele fim de semana estava tendo uma conferência na IPI de Rolândia. A gente foi lá para participar, sentamos ali, e quem estava ministrando é o pastor Gideon Lanes Jr. Ele, se eu não me engano, já esteve para cá, sim? Pastor Gideon esteve aqui, é um grande amigo meu, né? Então ele nos viu aqui sentado e ele falou assim: olha, o Espírito Santo está me dizendo algo para eu fazer. Eu tenho meus materiais, eu tenho meus cursos, minha plataforma, e eu vou vender no final desse culto, e todo o dinheiro arrecadado, o Espírito Santo está mandando dar para o Wagner e para a Grazi. Falei: que bênção, né? E no final ele deu, na época se usava dinheiro, né, papel. E então no final ele falou assim: me entregaram isso aqui, está aqui para vocês. Era exatamente R$812 para pagar aquela conta. Mas tudo bem, pagar a conta, beleza. Chegamos então domingo. Segunda-feira fomos pagar a conta do Unimed. Terça-feira nós voltamos para Cascavel. E na terça-feira de madrugada estourou uma úlcera na Grazi. De madrugada, que os médicos tiveram que abrir ela assim, de fora a fora, porque não sabia o que era. Aquele momento a gente viu o cuidado de Deus. Deus, Ele não nos livra do cenário difícil, mas ali naquele cenário difícil, Ele prova que Ele faz provisões extraordinárias. E de repente você está vivendo um cenário difícil. A notícia que eu tenho para te dizer, amados, que está perfeito para Deus fazer algo sobrenatural na sua vida. Teve uma outra coisa engraçada, né, que me ilustra tudo isso. É que o Senhor, Ele sempre tem algo preparado para nós. Ele sempre tem algo extraordinário para fazer na nossa vida. Deus tem tudo preparado para realizar nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós nos tornamos incrédulos. Nos tornamos pessoas céticas com relação à provisão extraordinária de Deus. E uma vez, eu juntei um grupo de jovens, e uma igreja lá em São Paulo nos chamou para fazer uma conferência de jovens. Beleza, juntamos uma galera lá em Rolândia, alugamos um micro-ônibus. Na ida para São Paulo, a gente para naqueles postos que a gente tem que deixar o rim, né? A gente compra um pão, deixa um rim para pagar, né? Graal, aqueles graal lá, né? E aí, cara, eu e a Grazi assim, meio apertado, né? A gente fala: cara, vamos comer meio pão cada um assim, né?
E vai sair só R$ 30 o pão. Né? E a gente comeu, né? Levamos aqueles chips murcho no ônibus, e todo mundo assim, meio apertado, o Graal é caro, e fomos. A ida, a gente parou umas 2 vezes assim, deixamos só metade de um fígado e pronto, tá bom. E aí foi extraordinário. Foi muito engraçado porque nós chegamos numa IPI em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Quem não conhece, as igrejas lá, elas são mais tradicionais. Então chamaram jovens loucos por Jesus para fazer uma conferência de jovem, uma conferência de avivamento numa igreja tradicional que não tinha jovem. A gente chegou lá, cadê os jovens? Não tinha jovem lá. E falou, beleza, vamos fazer a conferência sem jovem. E começaram a vir senhoras e senhores nessa conferência. Eu falei, e agora, o que a gente faz? Eu falei, galera, se comportem. Se comportem. E de repente, falei, ninguém fica no reteté ali, né? Vamos de boa, assim, sem orar em línguas ali, né? Tem as senhoras. Era uma conferência de senhoras, então. E ali começamos a louvar, pregar, e assim, de repente, uma senhora, ela falou assim, me dá esse microfone aí. Ela pegou o microfone, falei, ai, já era, né? E ela disse assim, eu estou vendo jovens tão apaixonados por Jesus, e eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Aí pega uma outra senhora e pega o microfone e ela fala assim, olha, eu quero que esses jovens orem por mim, porque eu estou com a bacia toda fraturada, eu mal consigo andar, e eu sei que vocês carregam algo extraordinário de Deus, então orem por mim. Eu falei, gente, beleza, manda ver, né? Daí eles oraram assim, de repente aquela senhora começou a pular. Ela começou a pular, eu fui curada. Foi extraordinário a conferência de senhoras. Mas a provisão extraordinária, para mim, estava na volta, porque a gente tinha que deixar outra metade do fígado nos Graal, né? Na volta. E voltando assim, paramos no primeiro, comemos quase nada. No último, eu falei, eu vou arriscar alguma coisa. Eu cheguei para o motorista e falei, motor, por favor, me ajuda. Eu sei que você, como motorista, chega lá no Graal, já ganha uma coquinha, né, e um pãozão desse tamanho, né? Na época o motorista ganhava ou um pãozão desse tamanho, ou um maço de cigarro. E ele pegava o pãozão. Falei, faz uma forcinha para nós, né, motorista? Ajuda a gente. Eu sou o líder da caravana, né? Você sabe disso. Ele falou, vamos lá, vamos tentar ganhar uma coquinha. Daí vamos. Aqui está o líder dessa caravana, aqui eu sou motorista, tal. Não tem uma coquinha para ele, por favor, né? Como líder da caravana. A mulher do Graal falou assim, você é o líder da caravana? Eu falei, sim, queria uma coquinha. O líder da caravana tem direito à churrascaria. O líder da caravana tem direito a comer tudo à vontade de graça. Eu falei, devolve meu rim. Eu já tinha comido, eu peguei mais um hambúrguerzinho e tal, né? De baratinho, né? De R$ 80. Mas eu perdi, né? E às vezes isso acontece com Deus. Muitas vezes nós estamos reclamando, nós estamos vivendo uma escassez no meio de uma circunstância difícil, sendo que Deus tem algo extraordinário para nós, sendo que existe um sobrenatural que é inexplicável e que é totalmente real sobre as nossas vidas. Por isso, olha para o irmão que está do seu lado e fala, você está cheiroso hoje, você está bonitinho hoje, mas tem como ficar melhor. Tem como ficar melhor. Você pode estar passando pelo pior problema da sua vida, mas o Senhor tem algo muito bom preparado para nós cada dia mais. Vivemos talvez uma mediocridade
tá? Não tô xingando ninguém, tal. Nós vivemos num mediano, numa média, na muvuca da multidão. Nós fazemos tudo o que todo mundo faz e vivemos tudo aquilo, tudo que todo mundo vive. Mas Deus tem algo muito além para as nossas vidas. Agora, é muito bom a gente ler o texto quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Vamos analisar um pouquinho o cenário de tudo isso. Não precisa abrir o texto, mas lá em Mateus 14, 12, conta um pouco desse cenário que antecedeu a multiplicação dos pães e peixes. Tá bom? Mateus 14, 12 fala assim, ó: então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Peraí. Nós estamos falando de um enterro aqui. O cenário que antecede o extraordinário era um enterro de quem? De João Batista. Quem era João Batista? O primo de Jesus. Vamos lá. Levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Então, a situação é que pegaram o corpo de João Batista sem cabeça, sepultaram e foram contar para Jesus. Foram trazer a triste notícia: o seu primo foi decapitado. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por fora. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então Jesus recebe uma das piores notícias da vida dele, e ainda tem uma multidão para ser curada por ele. Jesus, ele está em luto, olha para uma multidão seguindo ele, e ele tem que curar essas pessoas. Ele precisa dar atenção a elas. Este é o cenário em que Jesus estava vivendo. Jesus estava no luto, servindo as pessoas. Jesus estava no pior momento, fazendo dos enfermos o melhor momento. Quantas vezes nós encravou a unha do pé e fala: ai, não vou no culto, né? Deu um frio, ai, está frio demais, não vou. Ou então, eu vou deixar ali, eu estou escalado, mas não estou muito afim não, sabe? Flamengo perdeu feio, né, Lívio? Pastor Lívio lá, cantou no acampamento inteiro, uma vez Flamengo, uma vez só, já foi, já era, 4-2 para o Bayern. Pastor Lívio está vivendo um momento difícil. Talvez essa é a hora de você virar santista. Sede santos. Ai. Vamos lá. Você me fez perder o fio da meada aqui. Para com isso. Então, eu quero trazer alguns ensinamentos para que nós possamos viver provisões extraordinárias. Nós precisamos enfrentar o desafio de ministrar vidas. Guarda isso no seu coração. O primeiro ensinamento vem do próprio Jesus. Do próprio Jesus, que estava vivendo um momento de luto, mas ele precisava continuar a sua caminhada. Nós precisamos compreender que há momentos que nós precisamos parar tudo, mas não podemos desistir de tudo. Há momentos que parece que tudo foi a ruína, mas nós não podemos desistir. É apenas um momento difícil, onde Deus quer provar o seu amor e provar o seu poder extraordinário. Às vezes as pessoas, nesse momento, jogam a toalha, chutam o pau da barraca e dizem: eu não quero mais saber. E quantas pessoas na nossa caminhada, e quantas pessoas que caminharam conosco, já não estão mais aqui conosco,
já não querem mais saber de Jesus, já não querem mais caminhar com Jesus, porque viveu um momento difícil. Esses dias me ligaram falando assim: pastor, você faz um enterro? Faço, né? Faço o enterro. E eu falei: mas quem é? Ele falou assim: olha, de um irmão que estava sumido. Eu falei: ele morreu quando? Ontem, antes de ontem. Ele falou: ele está morto há 6 meses, congelado, como um indigente, e acabamos de descobrir que ele está morto. Queridos, foi um dos enterros mais tristes, porque não tinha ninguém a não ser 2 pessoas, 3 pessoas, enterrando uma pessoa congelada, que estava abandonada há muito tempo. É um momento difícil, querido, mas não é um momento de parar. É um momento difícil, às vezes nós precisamos enterrar situações da nossa vida. Às vezes a gente precisa lidar com alguma coisa que faleceu na nossa caminhada, com alguma coisa que deu todo errado. Às vezes é uma falência na empresa, às vezes é um projeto que deu errado, às vezes é algo na sua vida que não foi como você esperava, mas Deus tem algo para fazer na sua vida nesse momento. É o desafio de continuar ministrando, é o desafio de continuar acreditando nas pessoas. Talvez é aquela pessoa que você está cuidando em Cristo, você está gerando em Cristo, mas ela te decepciona, ela larga, ela vira as costas, mas você precisa continuar. Você fica chateado com isso, você fica triste porque investe tempo, dedicação em vidas que não valorizam, mas você precisa continuar. É necessário continuar, queridos. É necessário prosseguir. É necessário continuar persistindo naquilo que Deus te deu nas mãos. E aqui nós estamos vendo a vida de Jesus. Jesus era Deus, mas Ele se esvaziou. Ele se esvaziou da sua divindade. Então nesse momento ele estava sentindo a dor de um luto, como eu e você sentiríamos. Nesse momento ele estava cansado, ele estava triste, abatido, como eu e você estaríamos. Jesus nos ensina: não podemos parar, não podemos desistir, porque existe um extraordinário para acontecer. Depois desse momento, existe um extraordinário para acontecer. É quando você sente que não pode, Deus faz. Paulo fala em 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O texto continua dizendo sobre a fraqueza humana. E Paulo diz: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse momento que você se sente fraco, querido, é que Deus quer mostrar a força. É nesse momento que você se sente que não pode mais, que não consegue mais, que já está cansado de lidar, já está cansado de caminhar neste ministério, de poder sustentar este ministério, de poder levar pessoas neste ministério. É um momento onde você não quer mais. Deus vai fazer, se tão somente você dizer: Deus, eu não vou desistir. Não desista no nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: não desista. Uma outra lição que nós temos nesse texto, e nós falamos então sobre o desafio de ministrar, de amar pessoas. Aqui nós vemos também Jesus então ensinando um outro desafio para viver provisões extraordinárias, que é o desafio de servir vidas. Então, agora nós não estamos falando somente da pessoa de Cristo, mas Jesus, ele desafia os seus discípulos. Então, os discípulos, eles estavam dizendo: não, peraí, manda essa multidão, cada um ir comprar na sua vendinha.
Manda que as pessoas lá acessem o iFood e cada um compra o seu. Os discípulos estavam tentando resolver um problema, escapando do problema. Os discípulos estavam tentando resolver, tirando o corpo fora. Não, peraí, cada um se vira. Eu não tenho condições, não tem jeito. E Jesus faz a pergunta: e aí, o que nós vamos fazer? E aí, como nós vamos alimentar toda essa multidão? E aqui nós lemos o texto, que essa pergunta era simplesmente um teste de Jesus. Porque Jesus estava querendo provocar no coração dos discípulos uma indagação. E agora, o que nós vamos fazer? E agora, qual é a solução? Nós estamos diante do Messias, nós estamos diante do Deus vivo encarnado. E agora, o que nós vamos fazer? Jesus responde a própria pergunta: é vocês que vão dar de comer. São vocês que vão alimentar esse povo. Nós não temos possibilidade, Senhor. É Deus, quando nós não temos essa possibilidade, quando nós não conseguimos, quando não há recursos nas nossas mãos, é aí que Deus se mostra como Deus do impossível. É aí que Deus mostra o seu poder através de nós. Então Jesus não está fazendo o milagre sozinho. Jesus fala o seguinte: nós vamos fazer juntos. Eu dou graças e vocês partem. Eu dou graças e vocês partem. Vamos fazer uma linha de produção espiritual aqui. Vou dar graças e aí o restante é com vocês. O delivery é com vocês. Eu abençoo e o restante do milagre, da provisão extraordinária é a partir de vocês. Falamos hoje com os nossos jovens sobre a questão de se tornar um rio que flui águas vivas, de não apenas mergulhar nesse rio, não apenas desfrutar desse rio, mas se tornarem rios de águas vivas para o mar morto, para aquilo que está morrendo. E aqui Jesus faz justamente isso. Jesus ele tira os discípulos da passividade e coloca eles em atividade. Jesus então ensina o desafio de servir, mesmo que esteja totalmente contrário à lógica humana, nós precisamos servir. Mesmo que as pessoas que estão ali, e você de repente olha para alguém e fala assim: não, essa pessoa ela não é digna. Essa pessoa ela é mentirosa. Não, eu não vou servir essa pessoa porque ela me enganou, porque ela está me devendo. Não, eu não vou servir essa pessoa porque no dia que eu precisei ser servido, ela não me serviu. Jesus está chamando a igreja para esse desafio de servir. Servir em nome de Jesus, servir por meio de Jesus, servir por causa de Jesus, servir porque é Jesus que está mandando, servir não porque as pessoas são dignas, mas porque elas precisam receber provisões através das suas mãos. Através das suas mãos. Eu contei um episódio. Eu estive trabalhando numa empresa, antes mesmo de estar no Ministério Integral, e um fornecedor para essa empresa, ele criou uma amizade comigo, tal. Na época era o MSN, né? Nada de WhatsApp, MSN. Então a gente tinha contato no MSN, né? Aí eu coloquei, tinha uma frase de MSN, né? E eu coloquei assim, uma frase assim: fritando no óleo, no óleo de Jesus. E aí toda vez que ele ia lá na empresa, ele zoava comigo. E aí, frito aí, não sei o que, né? Zoava comigo. Mas, né, o mundo dá voltas, as coisas
Melhoram para um, pioram para outros. E de repente, a água bateu no pescoço dele, passando por lutas. Ele falou: fritando no óleo, me ajuda aí. Falei: te ajudo? Eu preciso disso que você tem. Falei: beleza, vamos lá, eu vou na tua casa. Não, não vai na minha casa, senão minha esposa vai te expulsar. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar na praça. Falei: beleza, vamos na praça. E fomos na praça, depois do expediente, a gente sentava e eu orava com ele, eu falava da Bíblia, ele chorava um pouquinho e a gente fritava um pouquinho no óleo. E aí, no outro dia, a gente ia para a praça de novo, e eu falava de Jesus para ele, e ele: cara, é muito bom isso, muito bom isso. E ele entregou a vida para Jesus. A gente começou a cultuar Jesus na praça. E eu falava: vamos para a igreja, mano. Vamos lá para a igreja. Ele falou: não vou para a igreja não. Vamos para a igreja, meu. Não, eu não me sinto preparado para estar nesse ambiente. Eu ainda preciso me converter. Ele falava assim. Não, vamos para a igreja, mano. Vamos lá, vamos estar junto ali. E ele falou assim: não, eu vou me preparar. Eu tô conhecendo Jesus agora na praça. Eu vou me preparar, eu quero viver isso daí para depois chegar na igreja. Aí eu vou chegar bem na igreja. Aí eu já vou chegar restaurado na igreja. Passado alguns meses de praça, ele disse para mim: pronto, estou preparado para ir para a sua igreja. Estou preparado. Falei: uau, domingo nós estamos lá. E aí, cara, ele chegou na igreja assim, parecia que ele estava entrando no céu. Ele tinha uma loja de informática e ele prestava assistência para empresas. Ele chegou assim, aí ele participou do culto e tal, saiu murchinho, sabe, decepcionado, né? Falei: o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Não gostou do culto, né? Não é nada não. Falei: não, pode falar. É o seguinte, todos os caras que estão me devendo na loja estão aqui nessa igreja. Eu falei: então, é hospital. Ele se preparou para ir para o culto, ele queria ver a glória de Deus, ele achou que todo mundo voava como anjo no culto, né? Todo mundo tinha uma auréola, ou de repente ele encontra todo mundo que ele estava precisando que pagasse ele. Eu falei: não, então, você tem que entender, né, cara? Você tem que entender que igreja é hospital, né? Então, e eu fui, né, contornando essa situação, e ele foi entendendo. Mas é interessante que ele poderia desistir de tudo, porque ele fala: não, essa igreja eu não vou, não, eu achei que eu não era digno de estar lá, mas eu não vou estar lá não. Mas ele continuou firme para a glória do Senhor, e toda a sua família então foi se convertendo para a glória do Senhor. Então existe existe um poder do Senhor quando nós nos dispomos a servir, quando nós nos dispomos a de maneira tão comum, de maneira tão simples, pegar um pão e partir, pegar algo e dar, levar alguém para algum lugar, ou ir até a praça, ou levar pessoas para a igreja. É nesse ponto onde o comum se torna extraordinário. Quando você não pode, quando você não é capaz, mas você serve, você vai ver o extraordinário de Deus. Faça por alguém aquilo que não fizeram por você. Servir é isso. Não, eu vou servir o pastor Lívio porque ele me serve. Tá bom, beleza. Eu vou servir o pastor Marcos porque ele me serve. Cara, reciprocidade interesseira, isso qualquer lugar você tem. Agora, eu vou servir o pastor Lívio mesmo que ele não me sirva, isso sim é servir de maneira extraordinária. É você se doar a servir como Jesus serviu. Servir mesmo que as pessoas não estejam merecendo ser servidas por você. É você servir por causa de Cristo. É você servir a Cristo. Quando você serve alguém, e Jesus fala assim: quando você faz aos meus pequeninos, você está fazendo a mim.
Esses dias lá perto de casa eu encontrei uma casinha bem, né? Bem humilde, caindo aos pedaços. Eu fui lá, falei, levei cesta básica e tal. E o homem da casa que catava latinha, não estava catando mais. Nós tínhamos um monte de areia na frente da igreja, que era de uma obra que a gente fez ali. Eu precisava tirar esse monte de areia. Eu peguei ele e falei, você vai tirar esse monte de areia? Eu vou te dar R$ 120, que é para você comprar o gás. Ele falou, beleza, pastor, pode deixar comigo, que eu vou fazer isso. E falou, e eu vou pegar aqui. Não, vou pegar e vou vender, e vou fazer aquilo. Eu falei, cara, faz o que você quiser, meu. Está aqui R$ 120, e faz, né? Eu precisava tirar, porque senão eu ia receber multa. Receber multa de deixar na frente da igreja, assim, um monte de areia. E então isso era sexta à noite. Ele falou, pode deixar, pastor, pode ir até embora, que eu vou tomar conta disso. Aí sábado à tarde, estava lá um monte de areia. Falei, miserável, incircunciso, filho de uma Jezabel, mula de Balaão, né? Filisteu. Fiquei com uma raiva dele. Sabe, e eu comecei falando, nunca mais vou levar a cesta básica para ele. Roubou meu dinheiro. Sabe quem que teve que tirar aquela areia daquele lugar? Mas era um monte assim, né? E o pastor Lívio não tinha nem chegado na igreja ainda, senão ia ser eu e ele. Mas eu peguei o meu filho, 15 anos de idade, falou, filhão, quer fazer uma obra de Deus? Quero, pai. Pegamos a pá. Cara, não tinha nem pá assim, de obra, não. A gente pegou pá de lixo lá da igreja. E aí carregando assim, ó, sem jeito, e no cantinho ali do jardim. Ficamos a tarde inteira do domingo. A tarde do domingo para chegar no culto e ter que ministrar e tudo mais. Eu estou com uma raiva desse homem. Mas eu sinto que eu preciso ir lá de novo. Eu sinto que eu preciso ir lá de novo. Ai, por que eu vim pregar essa palavra? Eu sinto que eu vou precisar ir lá, passar a raiva, contar até 3, falar, irmão, você é um salafrário, mas eu vou te servir de novo. Mas tá bom, gente, o evangelho que você carrega não é um evangelho de melhora. É um evangelho de redenção. O evangelho que nós carregamos não é um evangelho de bem-estar pessoal, é o evangelho de transformação. É você viver o que seria impossível viver sem Jesus. É você acessar lugares que não daria sem a fé em Cristo Jesus. Viver o evangelho é você e a sua família viver uma alegria acima das circunstâncias negativas. Mesmo que tudo dê errado, você e sua casa é feliz, é alegre, é próspero, é ter uma paz sobrenatural em meio às lutas, é ter uma provisão sobrenatural para a glória do Senhor. Deus tem coisas extraordinárias para você, meu irmão, minha irmã. E sabe de uma coisa? Quando nós nos expomos ao desafio de servir por algo maior, por alguém maior do que a mim, do que o pastor Marcos, do que o líder tal, do que o irmão que você gosta tanto. Quando você se dispõe a servir por alguém maior do que nós, que é Jesus, nós nos tornamos a resposta de Deus para um faminto. 5.000 homens, ou seja, pelo menos 10.000 pessoas estavam famintas. E os discípulos se tornaram a resposta da fome das pessoas, a resposta da dor para as pessoas, a resposta da enfermidade das pessoas. Eu e você, enquanto servimos, nós estamos sendo literalmente cristãos. Cristãos são pequenos cristos, são pessoas que se parecem com Jesus Cristo. Enquanto nós servimos por algo maior, que é Jesus Cristo, nós deixamos as nossas mazelas de lado, as nossas incredulidades de lado, e buscamos servir ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu falei sobre o desafio de ministrar e o desafio de servir.
Agora, para encerrarmos, nós encontramos aqui também neste texto o desafio de entregar. O desafio de entregar-se totalmente. Sem a entrega não haveria a provisão sobrenatural. Sem a entrega de um garoto, sem os 5 pães e 2 peixinhos, que ele mesmo poderia comer sozinho, mas ele entregou, não poderia haver o sobrenatural de Deus. A entrega não pode olhar para quem, para o que. A entrega não pode olhar para o como. Você entrega a sua vida e vai falar, mas o que eu vou fazer? Ou como eu vou fazer? Não. A entrega precisa simplesmente olhar para quem você está entregando. Para quem você está entregando? Repita comigo. Eu não posso olhar para o que, nem para o como, mas para quem eu estou entregando, que é Jesus. O menino entregou, falou assim, eu creio que Jesus pode fazer algo. Os discípulos não criam, mas o menino creu. O menino entregou os 5 pães e 2 peixinhos, confiando que ali haveria um extraordinário. Eu tenho uma notícia para dar a você. Hoje em dia, o evangelho que muitas vezes tem se pregado, coloca as pessoas no centro. Coloca a sua necessidade no centro. Hoje muitas músicas, e as que mais fazem sucesso no gospel, são as músicas que falam assim, você é vitorioso, você vai ser vencedor, você vai ganhar, você tem a vitória, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar tudo, Deus vai te dar o que você quiser. Isso é uma tremenda mentira. As pregações que lotam estádios, lotam auditórios, são as pregações que muitas vezes falam assim, olha, vem aqui que Deus vai te dar a vitória, e você não precisa fazer nada, a não ser viver a vitória. A notícia que eu tenho para dar para vocês, é que o evangelho genuíno, no evangelho genuíno, você não é a causa do milagre. Eu não sou a causa do milagre. Nós como cristãos, não somos a causa do milagre. Nós não somos o centro do milagre. Deus não faz o milagre porque você é bom. Deus não faz o milagre porque você merece. Deus não faz o milagre porque você fez algo tão extraordinário para poder receber o milagre em troca. Nós não somos o centro do milagre. O centro do milagre é Ele mesmo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Outra coisa, você também não é a fonte do milagre. Não é você quem faz o milagre. Não é você quem tem o poder por si só para fazer o milagre. Nós não somos essa fonte. É Jesus que é a fonte. Mas o que nós somos então? Se nós não somos a causa do milagre, nem a fonte do milagre, o que nós somos? Nós somos o meio para o milagre. Nós somos o veículo para o milagre. Jesus é a fonte, o mundo é a causa, e o cristão, o Filho de Deus, é o meio para o milagre. É o meio pelo qual Deus vai realizar coisas incríveis. E por isso eu quero chamar você a um posicionamento. Eu quero chamar você nessa noite, como filho de Deus, como discípulo de Cristo Jesus, para não mais viver uma passividade, mas se tornar o meio para a provisão sobrenatural, o meio para algo extraordinário que Deus vai fazer no seu vizinho, no seu trabalho, o meio para que as pessoas possam conhecer a glória de Deus. A provisão que Deus vai fazer, o testemunho que Deus vai realizar,
precisa alcançar pessoas e precisa tornar o testemunho uma provisão para o milagre. O pastor Lívio está aqui e ele sabe de um testemunho recente que aconteceu na nossa igreja. Nós estávamos num culto, e no momento do apelo de um culto, tem uma senhora, o nome dela é Judite. Ela, eu não sei quantos anos que ela tem, quase 80 anos de idade. Ela é uma senhorinha tão boazinha, tão querida, mas ela estava com câncer na medula. Câncer na medula. Foi diagnosticado câncer na medula. Só que ela não falava para ninguém. Ela não reclamava. Nesse culto, agora em fevereiro, nós estávamos adorando a Deus. Aquele momento final do culto, apelo. De repente ela grita: "Ah!" A senhora, bem aqui, ela grita: "Ah!" Eu falei: "O demônio, é o demônio." Depois, não, é Dona Judite. Mas peraí, vamos ver, né? Vamos ver se ela acalma. O que aconteceu com ela? Doeu alguma coisa? De repente ela cai no chão e sai rolando assim. Rolando assim. Ô demônio, né? Mas depois a gente viu, cara, está acontecendo alguma coisa com ela. E ela começou a gritar assim: "O anjo está me tocando! O anjo está me tocando!" Eu falei: "Uia!" E o pastor Gidel, que estava lá, ele falou assim: eu estou vendo o anjo operando na medula dela, sem ele saber, cara. Eu estou vendo esse anjo operando na medula dela. Tá, para você que é mais ou menos crente, mais ou menos incrédulo, você fala assim: "Ah, será? Foi emocionalismo, né?" Tá. Passado um tempo, algumas semanas, porque ela falou assim: "Eu fui curada e eu vou provar." Ela aparece com os 2 exames: câncer na medula e nada na medula. Queridos, eu amo a IPI. Quer dizer, eu sempre fui da IPI. Eu me converti na IPI, né? Porque a IPI, ela é uma igreja que tem uma raiz de permanecer, uma raiz profunda, bíblica, na sua tradição, na sua organização, na sua estrutura, na sua doutrina. E ela diz ao mesmo tempo: nós cremos nos milagres, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no extraordinário de Deus. Pode ser que na prática um ou outro, pessoas tenham barreiras com isso, mas a nossa igreja, a essência da igreja presbiteriana independente é uma igreja centrada em Cristo, é uma igreja fundamentada na palavra, e é uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, no sobrenatural de Deus. Eu creio, você crê? Quantos aqui creem? Diga glória a Deus, aleluia. Vamos lá, gente, vamos buscar o extraordinário de Deus, fundamentado na palavra, e vamos lembrar que é preciso você se entregar, é preciso você servir, é preciso você entender que você é o meio para o milagre, que você é o meio para saciar a fome das pessoas, que o teu testemunho, que a tua provisão, que as portas que vão se abrir na sua vida, que o milagre que vai acontecer no seu corpo, no seu físico, é simplesmente um meio para saciar a fome do mundo, para alcançar pessoas que estão morrendo, que estão sendo destruídas pelo mundo. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos se você crê nisso, e glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, exalta o nome dEle nesta hora. Nós te amamos, nós te adoramos, em nome de Jesus.